Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, Bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 26 de janeiro, e é o terceiro domingo do tempo comum, cujo evangelho que nós vamos ler é o de Mateus 4, 12 a 23. Nós temos nesse santo evangelho dois episódios. O primeiro, uma referência sobre a prisão de João, e o segundo, portanto, um chamado de Jesus aos 4 primeiros discípulos. Vou ler aqui apenas alguns fragmentos desse capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Desde então, Jesus começou a pregar: Fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Caminhando ao longo do mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. E eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Jesus percorria toda a Galiléia, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Um traço muito interessante observar aqui, que nos chama muito a atenção, foi sem dúvida alguma a coragem de João Batista, que continuou a anunciar Jesus, ele que era o precursor do Messias, e ao mesmo tempo a corrigir os corações e os vícios, para que cada homem pudesse se encontrar com Jesus, com o coração preparado, purificado. Então daí a razão da prisão e sucessivamente a morte do Batista, porque ele, na coerência com a palavra de Deus, dizia sempre a Herodes que não era permitido que ele ficasse com a esposa do seu irmão Filipe. E isso foi, portanto, a consequência, de João ter sido decapitado. O precursor, então, do Messias, ele pregava no deserto da Judéia, como nós sabemos, era um estilo austero de vida, e a adequação e coerência entre a palavra de João Batista e a sua própria vida, o seu modelo de vida. E ele dizia sempre: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Então aí é um traço muito marcante, Jesus, portanto, tomando conhecimento de que São João Batista havia sido preso também por Herodes, ele voltou para a Galiléia, mas não foi mais morar em Nazaré, nesta pequena aldeia, mas ele vai para Cafarnaum, próximo do lago da Galiléia. Então é aí que Jesus vai começar praticamente a sua vida pública. Começa a chamada atividade de Jesus na Galiléia, que o evangelista São Mateus nos dá com traços muito peculiares e com uma descrição histórica muito bonita. Então Mateus apresenta Jesus aí, realizando o que também nós lemos hoje na primeira leitura do profeta Isaías, logo após a morte de João Batista, que fecha, assim por dizer, o ciclo do Antigo Testamento. Jesus então inaugura o reino de Deus, deixa Nazaré e vai morar em Cafarnaum, às margens do mar da Galiléia, nos confins de Zabulon e Neftali, como de fato ouvimos hoje no Evangelho. Assim Jesus cumpre a profecia que eu vos falei da primeira leitura de hoje do profeta Isaías. O povo que vivia na região escura da morte viu então uma grande luz, e essa luz, sem dúvida alguma, é Jesus Cristo, não podemos duvidar que seja Ele. Ele é o mestre que vai exatamente aí para retomar a mesma pregação de seu precursor, exortando a todos: fazei penitência, porque o reino de Deus está próximo. Ora, o reino dos céus era como que o nosso Senhor chamava o próprio reino, o reino de amor. Então, uma realização, assim por dizer, das profecias. Se nós observarmos bem, Jesus retoma a palavra do Batista, do precursor. Ou seja, ele confirma, assim por dizer, a pregação ou mesmo o anúncio do seu precursor João Batista. E quem estava sensível para acolher a palavra de Deus reconhecia verdadeiramente que Jesus era o enviado da parte do Pai, o Messias esperado. Então o povo ficava impressionado também, não simplesmente com a pregação do reino, mas com o conteúdo dessa pregação, com a beleza da mensagem de Jesus,
pois que ele ensinava como quem tinha uma autoridade, e não simplesmente como os escribas, como uma pessoa que simplesmente memoriza algumas passagens do texto da palavra de Deus revelada, mas muitas vezes nós não observamos uma adequação entre essa memória da palavra e a palavra encarnada, a palavra vivida, a palavra testemunhada. Então, ele não nos deve surpreender tanto, né? Porque Jesus, portanto, ele é esse modelo, né? Ele é a palavra propriamente encarnada. Não precisamos procurar nada que vai contradizer com Jesus. Mas o interessante é observar que ele chama alguns colaboradores para esse bom propósito do anúncio do reino. E ele chama quem? Pessoas humildes, simples, que são pescadores, que devem ser os seus discípulos, e são essas pessoas simples que têm essa disponibilidade, né, e o espírito pronto para poder responder o apelo de Jesus quando vai sensibilizá-los diante da situação, da necessidade mesmo do anúncio do reino. E, portanto, voltando ao conteúdo dessa pregação, que Jesus vai iniciar e vai chamar, portanto, esses colaboradores, ela está pautada, sem dúvida alguma, na conversão do coração. E a conversão, podemos falar que é a síntese da mensagem de Jesus. A conversão, ela é necessária para nós entrarmos no reino de Deus, para nós entendermos a mensagem de Jesus, estarmos configurados a Ele e seguirmos também esse mesmo Jesus. E, sem dúvida, também é através do arrependimento e dessa adesão ao projeto de Jesus que chega também para nós o reino de Deus. Então não basta simplesmente nós darmos assentimento à mensagem do reino, mas é muito importante, antes de nós darmos adesão a essa mensagem, termos também o coração preparado para acolher essa palavra e ao mesmo tempo seguir Jesus. E aí, por isso que Jesus convoca esses primeiros seguidores do reino. Não são simplesmente apóstolos, mas são os primeiros seguidores do reino, os seus discípulos, né? E é no cotidiano da vida que Deus fala e Deus nos chama e renova também o seu chamado, a fim de que participemos do seu reino. Então, por isso, Jesus chama hoje esses 4 primeiros discípulos, e que vão ser, na verdade, a comunidade de Jesus. Mesmo aí nós temos 2 duplas, né, de irmãos, que Jesus chama, mas eles vão auxiliar Jesus no anúncio do reino e, ao mesmo tempo, gerar novos discípulos. Jesus quer, a partir desses 12, né, gerar uma verdadeira comunidade, a comunidade dos seguidores, né, de Jesus Cristo. Então eles vão deixar tudo por causa de Jesus. É importante sublinhar, destacar isso no Santo Evangelho de hoje. Primeira parte, a adequação da palavra de Deus com a vida, a austeridade de vida, o anúncio da conversão por parte do Batista, e a segunda parte do Evangelho, o chamado de Jesus em relação aos discípulos. Eles vão deixar tudo por causa de Jesus e por causa do reino. Então Jesus começa a pregar, dentro e fora das sinagogas, como nós vimos a menção no Evangelho, a boa notícia do reino e ao mesmo tempo curar todo tipo de doença e também de enfermidade do povo. Então a vida aí, ela começa a reaparecer com essas atividades de Jesus, que nós podemos dizer que no Evangelho de Mateus são os sinais dos tempos messiânicos. Não simplesmente uma palavra, mas Jesus cura algumas doenças que não havia cura na época de Jesus. Então, se ele cura, sim, é porque é a graça de Deus, o reino de Deus chegou para nós. Então, doenças incuráveis, elas, portanto, são curadas, e assim, portanto, Jesus dá esse sinal da presença do reino e, ao mesmo tempo, a realização das promessas do Antigo Testamento nele mesmo. Então, que possamos, inspirados no Evangelho de hoje também, sermos anunciadores, né? Jesus entrega à igreja essa missão de ser uma anunciadora do reino na história. Somos todos nós os batizados e batizadas, que, ouvindo a palavra de Jesus, possamos também nos inspirar no exemplo desses 4 primeiros discípulos que abandonaram tudo para seguir a Jesus. E que também, anunciando a palavra, essa palavra do reino, inaugurada por Jesus, possamos gerar também para a nossa igreja discípulos e discípulas de Cristo, e que possamos ser anunciadores do reino de Deus e, ao mesmo tempo, sermos sinais desse reino de Deus na igreja e na sociedade de hoje que tanto necessita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.
por intercessão da Virgem do Carmo, dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.